Bem-vindo ao Papo de Ciência, o podcast da Casa da Ciência, e hoje estamos aqui com o Bruno. Bem-vindo, Bruno. Agradeço o convite e estamos aí para discutir sobre ciência. Nós vamos conversar um pouquinho aí sobre a sua graduação, como foi a sua escolha do curso e um pouco a respeito da sua pesquisa, que eu estava dando uma olhada e eu achei assim, além de muito atual, é algo assim que vai chamar o interesse de quem está assistindo esse podcast. Bruno, vou começar com você lá do básico, né? Como que foi para você escolher para fazer sua graduação em Educação Física? Foi uma escolha fácil? Como que surgiu isso? Eu falo, vou fazer professor de Educação Física, que geralmente a gente associa a professor de Educação Física, né? Olha, foi uma história bem legal até. Faziam 3 anos já, desde que eu tinha terminado o ensino médio, e eu estava numa época da minha vida mais jovem, né, que eu gostava muito de fazer academia. E aí eu era um pouco meio bitolado, assim, com essa questão. Então eu treinava bastante, me alimentava, o máximo correto possível. E nessa época eu trabalhava em um supermercado. Então, eu não tinha a ideia ainda de ingressar na universidade. E o meu irmão, mais novo, nessa época, ele estava prestando o Enem para ingressar. E aí eu pensei assim, vou prestar também como uma forma de teste, né, para os próximos anos estar tentando. E aí acabou que nessa vez que eu prestei, deu certo de eu conseguir entrar aqui no curso da USP. E aí eu tinha, a princípio, dois pensamentos. Ou ingressar no curso de nutrição, ou na área de educação física, que eram 2 áreas que ali que eu estava naquele momento gostando bastante. E como a partir do SISU a gente consegue colocar essas 2 opções, só que a primeira é a preferência, é a preferencial, se eu não estiver enganado. E se não der certo a primeira opção, você acaba não ficando com a segunda. Eu acabei colocando a educação física, no caso, porque já era uma área que eu gostava, mas também que eu teria mais chances de ingressar. Uma coisa que você falou legal e que às vezes é muita realidade do nosso aluno, né, que está aqui assistindo esse podcast, é que você terminou ali o ensino médio, não foi logo de cara já prestando, né? Deu ali um tempo, você começou a trabalhar. Isso é uma realidade do nosso aluno e tem gente que se desespera e fala, meu Deus, eu já tô atrasado. E foi bem assim? Você se sentia até meio atrasado? Como é que era isso para você? Olha, na verdade eu nem pensava, de fato, assim, ingressar em uma universidade. Antes de ter ingressado na USP, eu vim de escola pública. E lá na minha cidade, em Jardinópolis, é a única escola pública de ensino médio que tem. E, infelizmente, a gente tem vários déficits lá. E eu não tinha nem noção do que era uma universidade pública naquela época. E eu estava até um tanto que acomodado no emprego que eu estava e acabou que deu certo e eu consegui entrar aqui na USP. Então, quando eu entrei, de fato, eu vi que minha idade é um pouquinho dispar em relação aos outros alunos, só que não foi nada que atrapalhou, assim, sabe? E eu até acho que eu ter entrado um pouco mais velho fez com que eu estivesse mais maduro com relação a saber o que eu precisava fazer estando ali, sabe? Não, é legal. Eu gostaria até de frisar isso, porque eu também demorei um pouco para entrar. Eu terminei meu ensino médio, eu parei por 1 ano. Aí depois que eu fui prestar o vestibular, e acho que esse tempo serviu exatamente para isso, fazer até uma reflexão, né? Quando você entra e não está ali na mesma faixa etária dos colegas, não tão dispareado assim, mas você acaba sendo um pouco mais reflexivo frente ao que você está enfrentando, né? E você entrou aqui em educação física, né? Eu acho que a pessoa, o aluno nosso que pensa em educação física, hoje é mais comum a ideia de você ter um personal trainer, a ideia de você ter um educador físico, de repente dando instrução, né? Mas, no geral, a galera pensa no professor de educação física. Quando você chega e começa a ter as matérias da graduação, foi meio um choque para você entre o que você imaginava e a realidade acadêmica? Foi um choque muito grande. Porque, como eu disse, eu vim de escola pública e a gente tinha vários déficits, tinha disciplinas que a gente nem tinha. Então, por exemplo, durante meu período de ensino médio todo eu não tive química. E aí foi um choque muito grande quando eu fui ter a disciplina de bioquímica. Eu lembro até hoje, primeiro dia de aula, o professor estava falando sobre sistemas de tamponamento de pH, e aí eu pensava assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Só que isso me instigou
ir atrás do conhecimento, sabe? E tanto que com esse professor de bioquímica, eu passei com ele 2 anos de iniciação científica. E é uma pessoa assim, que eu admiro muito e que motivou eu chegar onde estou hoje. Uma coisa que você colocou legal, né, é esse correr atrás, que às vezes a gente tem, eu vim de escola pública, e algumas disciplinas eu tinha dificuldade, não era nem porque eu não tinha tido, é porque na época do ensino médio eu não tinha maturidade para encarar aquela disciplina como ela merecia, né? E aqui na graduação eu tive que realmente ir na biblioteca, né? Isso é legal para o pessoal saber. Você tem aqui um apoio de uma boa biblioteca, apoio dos colegas, muitas vezes, que recupera esse, não vou dizer tempo perdido, mas esse déficit que a gente às vezes acaba apresentando. E às vezes até gente que teve a matéria e teve muito bem, tem que dar uma revisada, porque senão já viu, né? Mas você falou aí que entrou na iniciação científica. Com o que você trabalhava aí nessa sua primeira iniciação científica? Inicialmente, eu comecei a trabalhar com um grupo que estuda antropometria, que era o professor Dalmo, da Educação Física. E lá eu trabalhei, isso foi no meu primeiro ano já de Educação Física. Lá eu trabalhei com um banco de dados de pessoas que vivem com HIV. Então, na época a gente fez um estudo para avaliar a frequência de osteopenia e osteoporose nessas pessoas, porque o tratamento com a terapia antirretroviral, ela aumenta o risco das pessoas estarem desenvolvendo a redução do conteúdo mineral ósseo. Então a gente foi avaliar ali qual que era a frequência das pessoas que faziam tratamento no HC dessas doenças, da osteopenia e da osteoporose. É legal isso que você falou, né? Olha, eu entrei com química e tinha dificuldade. E aí você vai fazer até um trabalho daí que leva muito ao estudo da bioquímica, né? Então aí a gente acaba, às vezes, até estabelecendo certas, vamos dizer assim, metas e vai atrás e vai conseguindo, né? E já logo de cara, num trabalho tão importante e muito aplicado, né? Muitas vezes a gente vê, não querendo aí falar pesquisa aplicada é melhor que pesquisa básica, isso não existe, mas eu vejo que você aí já foi para um trabalho que estava vendo, vamos dizer assim, os resultados dele sendo revertido para a população, e no caso, a população aqui do HC, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina. Como você se sentiu, né, logo ali um aluno iniciante, já fazendo parte aí de um projeto tão grande, assim, um projeto já que iria ajudar tanta gente? Algo que quando eu ingressei no curso eu não imaginava. Quando a gente entra na USP, eu acredito que em qualquer curso, desde que você não conheça ali o que de fato é uma universidade, a gente tem uma certa limitação do que a gente pode fazer aqui dentro. Então eu pensava a princípio que eu iria me formar e iria me tornar um personal trainer. E aí quando eu entrei aqui, eu tive essa oportunidade de fazer essa iniciação científica, eu vi o tanto que a gente consegue crescer aqui dentro, principalmente nessa área acadêmica. Nessa época eu tive contato, até interessante, com um aluno de pós-doutorado, que ele também é na minha cidade, de Jardinópolis, ele chama André. E ainda quando eu trabalhava no supermercado, a mãe dele sempre passava no meu caixa, e ela contava as histórias dele, que ele estava fazendo na época intercâmbio lá nos Estados Unidos, e eu sempre tive essa pessoa como um espelho para mim. E aí quando eu entrei no curso de Educação Física, calhou um dia dele dar uma palestra lá. Só que eu não sabia que aquela pessoa que a mãe dele contava era a pessoa que estava dando palestra. Aí eu descobri pelas coisas que ele estava contando, de onde ele tinha vindo, onde ele estava. E aí eu me interessei e fui conversar com ele, e era desse tema que ele estudava, pessoas com HIV/AIDS. E aí eu vi que eu poderia trilhar os passos dele para um dia chegar onde ele chegou. E, assim, a pesquisa básica tem seus valores, mas a pesquisa aplicada também é muito, muito bonito, porque a gente consegue ver o trabalho da gente sendo realmente ali mais próximo ali daquela pessoa que tem realmente problema, sabe? Então é muito legal isso, né? E você ali já, além de ter esse referencial, como você falou, né, de uma pessoa mais velha da sociedade, que já estava ali academicamente à sua frente,
E, de repente, é um colega, né? Isso é uma coisa que, quando a gente está na ciência, a gente vê muito isso. Você não entra para ser iniciação científica sozinho. Você vai ter, geralmente, um mestrando que vai te ajudar ou um doutorando que vai te ajudar. E quando você já está no mestrado, no doutorado, você vai ter ali um IC para ajudar, um mestrando para ajudar, para orientar, né? Essa troca de informações, essa troca, às vezes, de olhares sobre o mesmo problema, acaba ajudando muita gente até entender o próprio problema, né? Sim, sim. E é muito bonito a gente reconhecer também, tanto o trabalho das pessoas que estão junto com a gente, e as pessoas também, quando reconhecem o nosso trabalho, é muito motivante. Bem, até isso daí que você falou, eu lembrei de uma frase que ela é atribuída até ao Carl Sagan, mas na verdade não foi, não lembro agora o filósofo que ele fala que ele conseguiu ver mais longe porque estava sobre o ombro de gigantes, né? É sempre esse papel da gente tá reconhecendo quem ajudou a gente a olhar um pouco mais longe. Isso é muito crucial. Mas você falou que fez 2 iniciações científicas, elas foram no mesmo projeto, no mesmo laboratório. Como é que foi isso? Na verdade, não. Na verdade, ainda eu fiz 3 iniciações. Na verdade, eu fiz 4 iniciações científicas. Então, durante todo o meu período de graduação em educação física, eu estava ali associado a um professor. Só que foram em 3 áreas diferentes. Então, essa primeira iniciação eu fiz mais na área clínica. Depois, eu passei a trabalhar com o professor Hugo, que é com quem eu faço o doutorado hoje. Isso foi no 2º ano do curso. Nessa época, a gente trabalhava com ratas ovarectomizadas. Então, foi o primeiro contato que eu tive ali com pesquisa experimental, que é o que hoje me brilha mais o olho, sabe? E depois de trabalhar com o professor Hugo, é importante até falar que na graduação, uma das coisas que atrai a gente para ir para a área de pesquisa, além de fazer a pesquisa, também é a questão financeira, porque aqui na USP, quase todos os cursos são em período integral. Então, para uma pessoa que previamente tinha um emprego e trabalhava, tinha ali uma renda, é um tanto quanto difícil você largar o trabalho e passar o dia todo na faculdade sem ter ali uma renda, sabe? Então, algumas das iniciações científicas que eu fiz foi ali em busca de bolsa de iniciação. E então, do primeiro para o 2º ano, eu fui com o professor Hugo, porque eu não tinha mais a oportunidade ali de ganhar bolsa nos projetos clínicos. E eu já tinha conhecido o professor Hugo num curso de verão, de fisiologia. Caiu de olhar ali no sistema de bolsas da USP e ver o nome do professor, eu me inscrevi e ele veio a me chamar. Depois do professor Hugo, do 2º ano de graduação, voltei para a educação física, porque o Hugo é da fisioterapia, né? Eu voltei para a educação física para fazer iniciação científica na área de bioquímica com um professor que chama Tiago. E aí eu fiz com ele no 3º e no 4º ano. E ali a gente estudava os efeitos da administração de lactato, que é um metabólito, um intermediário metabólico produzido durante o exercício ali. A gente injetava nos ratinhos para ver quais eram os efeitos sobre os diversos tecidos dele. Gente, e uma coisa que é muito importante, se você aí de repente fala assim, olha, eu quero prestar uma universidade pública e não tenho grana, minha família não tem grana, eu posso falar para vocês como meu exemplo. Eu prestei aqui na USP, eu morava na moradia estudantil gratuitamente, eu tinha bolsas e você tem várias bolsas para esse auxílio. É algo muito importante que muitas vezes você acaba achando que não dá certo, mas acaba dando certo. Fica atento, porque às vezes você consegue ali, o caminho está muito mais fácil do que você está pensando, beleza? Mas vamos aqui voltar ainda na sua graduação, né? Da mesma forma que você falou que também tinha esse interesse, lógico, né, financeiro, além do estudo, você viu que, de uma certa forma, o trabalhar com pesquisa era algo que ia meio que se complementando, né? Você falou, primeiro eu trabalhei com pacientes, agora eu trabalhei com um modelo animal, que foi o que brilhou meus olhos. Então, de uma certa forma, você consegue ver as várias faces da ciência e entender muito do mecanismo, né, de como a ciência funciona, né? E agora, quando você foi lá para o mestrado, quando você passa para o mestrado, o que essa iniciação científica ela te ajudou? O que ela de repente te facilitou nesse processo?
Então, na verdade, depois que eu terminei a graduação, eu fui pro doutorado direto. Aí, como eu já tinha tido muita experiência ali na área, na época da graduação com iniciação científica, foi uma transição bem natural, sabe? Eu já estava participando dos projetos com o professor Hugo desde 2019, eu entrei no doutorado em 2022, desculpa. Em 2022. Então eu já tinha ali a rotina do laboratório, eu já estava bem habituado, já estava habituado também aos procedimentos experimentais que são realizados lá. Então foi algo que não foi um choque para mim, sabe? Foi algo bem tranquilo. No caso, eu estive dando uma olhada nas suas publicações, no seu projeto, tudo. Eu vi que você trabalha exatamente num assunto que, vamos colocar assim, hoje em dia, em se tratando de educação física, tem muito picareta gravando vídeo em trocentas mídias sociais. Essa é a grande verdade. Gente falando às vezes coisa certa, mas gente falando muita besteira. E você, o seu objeto de estudo, né, você foi trabalhar exatamente, né, usando aí modelo animal, com a questão, vamos pegar assim, do esforço físico na mulher quando ela já atinge ali uma idade onde os hormônios dela já não estão ali no seu máximo operante, vamos dizer assim, né? Você, por estar trabalhando com modelo animal, essa ponte entre, olha, o modelo é humano, como é que fica? Você consegue estabelecer fácil uma correlação? Como que é encarar um estudo em modelo animal já pensando ali, no caso, no paciente? Olha, embora o modelo animal tenha as suas limitações quando a gente vai fazer essa transição, muito dos desfechos que a gente vai encontrar ali em se tratando do treinamento físico, ele é similar ali que a gente vai encontrar no humano, só que no humano a gente tem várias outras variáveis, psicológicas principalmente, então os efeitos são semelhantes, assim, só que tem outras questões no ser humano. Você estava aí falando e eu já estava aqui pensando do ratinho na academia fazendo supino, né? Como que é essa questão? Como você induz esse exercício físico aí nos animais? Então, nos animais é meio que obrigatório para eles, né? Então, diferente do humano, que a gente pode escolher se a gente vai treinar ou não no dia, no ratinho a gente coloca lá e tem que treinar. No nosso caso, a gente trabalha com natação. Então, a gente tem lá um aquário bem grande, que a gente enche ele de água, e a gente coloca os animais ali para treinar 45 minutos todo dia, e ele tem que nadar, senão ele morre. Mas no caso ali, né, seu ratinho foi lá, seu ratinho nadou, e como você vai introduzir nessa sua ratinha essa questão hormonal? Como que é feito isso? Você já pega ali ratinhas que já estão com um tempo de vida mais avançado? Ou como é que é o procedimento? Na verdade, a gente faz a retirada dos ovários delas. Então, no meu projeto, quando as ratinhas atingem 18 semanas de idade, que é ali no início da fase adulta delas, a gente retira os ovários, e aí, como a gente retira os ovários, a gente acaba retirando também os efeitos dos hormônios que são produzidos por eles, no caso do estrógeno. Só que existem outros estudos no nosso laboratório também, que avalia ali a rata mais velhinha, já com a falência fisiológica dos hormônios ovarianos. É bem legal isso, né? Muitas vezes você vê o mesmo laboratório, já que vai ter que trabalhar com a mesma metodologia, mesmo acesso a animais, a tudo, já fazer ali todo um pool de pesquisas, né, para aproveitar o máximo, né, nessa questão, né? E hoje em dia, né, é muito comum você estar ali discutindo essa questão da atividade física, que nós temos que fazer atividade física. Você já tem dados ali preliminares que pode trazer aqui pra gente a respeito de aí, fazer atividade física quando você já está ali numa fase mais andada, quando as mulheres estão numa fase mais adiantada, é bom, é ruim? Como é que seria isso? Atividade física é sempre bom, né? Principalmente na fase do climatério, que é onde que é quando começam ali os sintomas da menopausa,
as evidências já apontam que o exercício físico regular, ele reduz toda essa sintomatologia da mulher. Então, a questão do calor, a questão do calor em si, ela não vai ter toda essa sintomatologia aí que está presente durante a fase do climatério e da menopausa. É interessante falar também que lá no nosso laboratório, a gente investiga os efeitos da privação dos hormônios ovarianos e do treinamento físico sobre a capacidade contrátil do coração, quer dizer, a força que o coração contrai. E a gente observa que, na ausência dos hormônios, o coração ele fica mais fraco. Só que quando a gente treina essas ratinhas, o treinamento físico faz com que aquele coração que seria fraco ali por conta da ausência dos hormônios ovarianos, ele volte a ter uma força de contração normal, que é similar à ratinha que não foi ovarectomizada. No caso, é isso que eu falo, da ratinha que não foi ovarectomizada, né? O controle de vocês, ele também passaria pela cirurgia, só que no caso ele não faz atividade física? O nosso controle, a gente tem um controle da cirurgia de ovarectomia, no caso a gente chama de cirurgia Shan, a gente só abre a ratinha, tira o ovário para fora e coloca dentro da cavidade abdominal novamente. E o controle do treinamento físico, a gente tem que induzir ali as ratinhas a um estresse que é semelhante. Então, mesmo as ratas sendo sedentárias, a gente coloca elas ali todo dia, 5 minutinhos, para elas sentirem ali o estresse, um pouco do estresse que é o treinamento físico. Então, na verdade, elas vão ficar na borda do aquário dando risada das que estão nadando, né? É bem assim, você tem toda essa preocupação. E, gente, falando sério agora, por que essa preocupação com o controle? Porque você tem que submeter o animal ao mesmo tipo de estresse que o outro animal que está sofrendo a ação também está ali acontecendo, porque senão o fator estresse já pode ser um fator que vai alterar o resultado final. Então é muito, vamos dizer assim, é preconizado em todos os protocolos exatamente isso, o como trabalhar o grupo controle para ter ali um nível de estresse similar, né? E você não ter o estresse pesando nessa balança. Por falar em humanos, por falar em controle, por falar em estresse, né? Você, vendo ali essa questão da atividade física, né, nessas condições, você acha que para uma mulher que já está ali, de repente, nessa condição hormonal ali do climatério, seria interessante ela fazer algum tipo específico, um exercício mais aeróbico, ou o fato dela fazer um exercício já estaria ajudando? É importante fazer tanto o aeróbio como também o resistido, porque a gente sabe que durante o envelhecimento, além da questão ali da perda de resistência, principalmente de pessoas sedentárias, ela também tem a perda de massa muscular. Então é importante ela estar combinando os dois, né? Tanto o exercício resistido como também o exercício aeróbio. Mas o mais importante que isso ainda é a pessoa fazer uma atividade que ela gosta, que ela consiga se imaginar ali fazendo por muito tempo da vida dela, porque não adianta ela fazer um tipo de exercício ali que na literatura mostra que vai ser o que vai ser o melhor para ela, só que ela não consegue levar isso na vida dela. Então é importante que ela se sinta prazer ali com o que ela está fazendo. Quando a gente fala em exercício físico aliado a rato, a primeira coisa que vem na minha cabeça é exatamente aquela questão da rodinha dentro ali do ambiente onde eles ficam. Por que escolher a natação e não deixar lá várias rodinhas para eles ficarem correndo? O problema da rodinha, uma limitação dela, é que a gente não consegue controlar muito bem ali a quantidade de exercício que cada animal vai fazer. Então, se ela está sempre disponível, às vezes algum animal treina um pouco mais, outro animal treina menos, e aí a gente não consegue ter esse controle. Embora algumas rodinhas, elas já medem ali a distância que os animais percorreram, mas vai ter muita variabilidade ali entre os animais da caixa. Já a questão da natação, a gente observa que, diferente, por exemplo, do treinamento em esteira, que é até mais utilizado com camundongos, a gente vê que é um pouco menos sofrido para o animal. Embora o exercício seja um pouco intenso, a gente controla a intensidade ali, não é algo que o animal fica muito... Não é algo que a gente observa que estressa tanto o animal, assim como a esteira, por exemplo.
E uma outra questão, né, quando a gente observa na própria literatura, ou mesmo assim no nosso dia a dia, é muito comum quando você chega ali nessa idade, né, quando você já está ali avançado, o seu ciclo de vida, você tem um declínio de hormônios, tanto no homem quanto na mulher, né, mas o seu foco é a mulher, e você vê que é muito comum ganho de peso. O ratinho, ele segue aí o mesmo caminho, ele fica mais gorduchinho quando vai ficando mais velho. Isso entra também dentro dos cálculos da pesquisa? Como que é feito aí isso? É muito interessante porque logo que a gente faz a retirada dos ovários das ratinhas, nós observamos um aumento muito abrupto da massa corporal delas. Então, normalmente a gente faz a retirada dos ovários, as ratinhas têm 190, 195 gramas em média. Depois, isso tanto as ratas que vão ser submetidas à cirurgia de varectomia, como também as chã. Depois de duas semanas, assim, a que foi submetida à varectomia está com 240, 250 gramas, enquanto a chã está com 210 ainda. Então, é uma diferença muito abrupta e é algo que você vê que os hormônios ovarianos ali estão atuantes, né? Eles preservam ali um pouco, eles protegem um pouco ali o sexo feminino desse ganho de peso que teria se não tivessem esses hormônios. E é interessante, até como você falou, você tem aí a certeza, quando você faz ali aquela ratinha que você só abriu e fechou, né, tirou o ovário e colocou de volta, mas o ovário continua ali todo funcional, já demonstra, olha, peraí, o ganho de peso ainda continua controlado. Então você acaba até tendo uma certeza que a ovarectomia, né, que a retirada do ovário deu certo porque ganhou peso, né? Aí demonstra muito o papel desses hormônios. No caso, né, você falou aí da questão de estresse animal, estresse físico. Quando a gente tenta aí, vamos falar assim, vamos passar do ratinho por humano. Eu sei que ainda não está no seu pé, nesse pé exatamente, sua pesquisa, você não está pegando dados, né, para de repente chegar a algum protocolo, alguma coisa depois para trabalhar com o ser humano. Mas a gente sabe, o humano tem outros fatores de estresse, humanos têm de uma forma mais expressa a sua vontade, a questão ali alimentar, vocês têm alimentação controlada dos ratos. O que você acha que vai, nessa hora de passar de camundongo, de rato, né, para humano, o que vai estar pesando mais na hora de você estabelecer aí essa conduta para humanos? Muito boa essa pergunta. Bom, a gente sabe, como eu disse, que o ser humano tem várias questões, né, diferente do animal. Então, quando a gente submete o animal ao treinamento ali, a gente está num ambiente controlado, a gente sabe o que esperar desse animal. E a gente sabe que ele está treinando ali no volume e intensidade que a gente está submetendo ele. Só que, pelas várias questões do ser humano, a gente tem que considerar, né, por exemplo, o psicológico, se a pessoa... outras questões da pessoa também, porque a gente não pode pensar apenas nas adaptações que a gente quer submeter àquela pessoa. A gente tem que pensar que aquela pessoa, por exemplo, pode ter um problema articular, um problema muscular. Então, a gente tem que adaptar a nossa prescrição do exercício às necessidades daquele indivíduo. Então, isso é muito importante. Existe essa diferença, de fato, entre você submeter um animal ali que você está num ambiente muito controlado e no ser humano que tem várias questões. Não, é interessante quando a gente pega exatamente para validar isso, porque o ser humano é aquele que vai de repente para academia, hoje eu vou treinar aquilo que eu gosto. Não, hoje eu não vou treinar o que eu gosto, eu vou ficar mais conversando e tomando água com os colegas. Né? Você tem às vezes esse, vamos dizer assim, vou enganar o sistema, e que eu sei que com o ratinho não tem como, né? Então quando a gente for, de repente você for prescrever esse protocolo, ver aí certinho como trabalhar com o humano, vai ter que ponderar todas essas vontades ocultas do ser humano, né? Sem falar na questão até da própria alimentação, que impacta diretamente nessa questão. Quando você faz ali, no caso, a retirada dos hormônios, que você observou o ganho de peso dos animais, tem alguma suplementação que de repente vocês dão para alimentação desse animal, ou continua tudo normal? Vocês continuam ali vendo, olha, quero ver só a ação do hormônio que foi retirado?
Como é que é isso? Então, nesse caso, a gente isola realmente apenas o hormônio. Então, independente do grupo de animais, do grupo experimental que o animal tá submetido, eles vão consumir a mesma ração. E a gente não faz um controle da quantidade de ração que eles comem. Então, a ração está disponível ali ad libitum para os animais, né? Bruno, uma coisa que me chamou aí a atenção na sua fala, né, foi exatamente essa questão aí de você já estar mais tranquilo, com a cabeça mais em ordem, não tá naquela pressão do vestibular, tem que prestar, tem que passar, fez uma coisa mais tranquila. E isso cai muito no que a gente vê com os nossos alunos quando estão ali muito pressionados para prestar o vestibular e meio perdidos, até sem saber. Hoje, você vendo aí já como um doutorando, passando pela faculdade toda de educação física, como que você vê aí, voltando lá atrás do seu ensino médio, você acha que os alunos, eles são ali bem preparados, você está ali, você acha que, olha, é dada a informação, vamos dizer assim, suficiente para todo mundo? Como você encara, na sua formação, essa sua passagem pelo ensino médio? Olha, eu vejo que existe um limbo entre a educação pública e a educação privada. Durante o ensino público, eu não tive a informação ali do que era uma universidade pública e do que eu poderia alcançar. A gente escuta muito das pessoas que nós devemos estudar para ser alguém na vida. Só que depois que a gente termina o ensino médio, a gente não sabe muito bem o que fazer com aquilo. E eu acho que é importante as pessoas saberem as posições que elas conseguem galgar, o que elas conseguem fazer com aquele estudo que elas fizeram durante o ensino médio, durante o ensino fundamental. É importante que elas saibam, por exemplo, que elas podem entrar numa instituição pública, numa universidade pública. É importante que elas saibam que dentro de uma universidade pública elas têm ali, mesmo que elas não consigam se manter financeiramente, elas têm várias políticas públicas da própria universidade que vem ali no sentido de manter esse aluno, por exemplo, como o bandejão, que ajudou muito eu aqui dentro da universidade, como o auxílio moradia, as bolsas de iniciação científica, e é algo que, para quem não sabe, a pessoa fica com muito medo de fazer ir para uma universidade pública e aí pensa assim, e aí, como que eu vou me virar, sabe? E muitas vezes, muitas pessoas também não têm ideia nem de que elas têm essa opção, sabe? Eu fico triste com isso, mas em contrapartida, hoje, na posição que eu tô, eu sinto que eu posso, por exemplo, ajudar essas pessoas que passaram pelo mesmo lugar que eu passei. E com relação a essa questão, se eu pudesse falar com uma pessoa que hoje está no 3º ano do ensino médio ali, numa escola pública, e não sabe muito bem o que ela vai fazer com todo aquele conhecimento que ela adquiriu durante o processo, eu conversaria sobre todas essas oportunidades que a USP e também outras universidades públicas dão para os alunos, dão para as pessoas. Voltando ainda nessa questão do ensino médio, né, eu vejo assim, durante o ensino médio, por exemplo, focando na educação física, por muitos anos, a minha escola, ela tinha uma bola. Era a única coisa que tinha, era uma bola de basquete, que era usada às vezes para jogar futebol, que era usada às vezes até para jogar vôlei. A gente quase morria, mas tudo bem, era com aquela bola de basquete. E a gente vê que tem uma certa negligência, né? E isso aí é histórico quanto ao ensino. E agora eles estão com uma nova proposta, que é retirar inclusive algumas matérias do ensino médio. Uma delas, né? Uma é a minha, que é ciências, né? Biologia, e uma outra que está aí nisso seria a educação física. Como você vê, de repente, esse contato que o aluno tem da forma correta de se realizar um esporte está sendo retirado dele? Olha, a gente está num mundo que cada vez menos as pessoas fazem a prática ali do exercício físico. Até mesmo as crianças, quando a gente saía na rua, a gente via as crianças brincando, a gente via as crianças jogando bola. Hoje é muito difícil ver. Hoje as crianças têm acesso a videogame, a celular, o que faz com que elas tenham cada vez ali mais um comportamento sedentário. E
um dos únicos ambientes ali que restava para a criança socializar e ter ali a prática de atividade física foi tirada dela, né, que é no âmbito escolar. E a gente sabe por estudos que a prática regular de atividade física durante a infância muitas vezes determina a relação que aquela criança vai ter com o exercício físico na vida adulta. Então, é muito triste isso, porque a gente vai observar cada vez mais as pessoas durante a fase adulta com comportamento sedentário. A gente vai ver cada vez mais os níveis de obesidade, de doenças cardiovasculares aumentando por conta dessa falta de acesso que as crianças estão à atividade física também agora no âmbito escolar. Então é muito triste, né? E até a própria questão de socialização, como você falou, né? Aprender as regras que você tem, como perder, que é muito importante, você está ali praticando esporte, você aprende, perdi nessa partida, agora não é o fim do mundo, amanhã vou estar com um time melhor e ganho de você. Toda essa conduta, né, do trocar uma ideia com alguém sem ser no braço ou no xingamento, você acaba ali aprendendo exatamente muito bem dentro da prática esportiva, né? Eu que sempre fui aqui do terceiro time, né, que você tinha o time A, time B, o que sobrou, né? Eu era sempre do time que sobrou. A gente sempre aprendia, muitas vezes, até mesmo estar negociando isso. Olha, tudo bem que eu não sou bom aí na linha, mas pro gol, fecho bem, hein? Então você acaba até tendo essa outra visão do esporte, né? Isso é muito importante. E, infelizmente, né, você vê que está caminhando para algo que você vai ter o sedentarismo muito. Hoje em dia, pela sua opinião, pela sua formação, é muito difícil tirar uma pessoa que já está ali sedentária, fazer essa pessoa se tornar uma pessoa mais ativa? Hoje a gente tem vários distratores, né, que o profissional de educação física tem que concorrer com. Então, a gente sabe que muitas vezes não é fácil a gente levantar do sofá para praticar, para correr, por exemplo. E a gente sabe que se a gente de fato for fazer um exercício um pouco mais de intensidade, a gente vai sentir um pouquinho de dor, a gente vai sentir um pouquinho de dificuldade para realizar esse exercício. Quando a gente olha ali para o lado, a gente tem televisão para assistir, a gente pode jogar videogame, ou a gente pode assistir uma série. Então, hoje eu vejo que está muito difícil para o profissional de educação física concorrer aí com esses vários outros distratores que a sociedade traz para a gente hoje. Só que é importante a gente levantar também todos os benefícios que a prática de atividade física traz para a gente. Você falou até da questão dos modelos, dos exemplos que a gente tem, né? Eu, como biólogo, eu sou aquela geração que assistiu o programa lá do Jacques Cousteau na Amazônia e veio fazer aqui biologia com essa figura mitológica até, né? Que foi Jacques Cousteau. Você ficou no exemplo mais local, né? Daquele seu veterano que de repente estava ali já galgando um caminho na ciência. Hoje você vê que você, assim, procurou a ciência, até mesmo tendo ele como exemplo. Você estava aqui falando com a gente que você até vai fazer um projeto no exterior na mesma universidade dele. Você vê que ter, de repente, alguém que você possa admirar, porque a gente admira pessoas que estão bem na nossa área, é bom, você consegue ali ver que, opa, estou conseguindo o mesmo passo. Como é que é isso com você? Quando a gente tem uma pessoa para admirar, e principalmente quando a gente sabe que o caminho que a gente está trilhando com muito esforço pode fazer com que a gente chegue no lugar que aquela pessoa está, e a gente vê também que aquela pessoa um dia esteve no nosso lugar, é algo que motiva a gente, sabe? E ter também aquela pessoa para guiar a gente, para mostrar as barreiras, as dificuldades que a gente vai ter, e também mostrar pra gente que também existem alguns atalhos, é muito importante. Então eu acho que isso me ajudou muito. No caso, você está indo para qual faculdade para fazer, e que trabalho você vai desenvolver lá? No próximo ano eu estou indo para a faculdade de Illinois, em Chicago. Vou trabalhar com o professor Shane. Lá ele investiga o vaso. Então, diferente do que a gente faz aqui, nós investigamos os efeitos da hipertensão arterial sobre o tecido cardíaco. Lá eu já vou investigar os efeitos, no caso, da hipercolesterolemia, que é o excesso de colesterol ali na corrente sanguínea, sobre o vaso sanguíneo. Bem, Bruno,
Antes da gente encerrar, eu queria fazer uma pergunta que eu sempre faço para todo mundo, né? Se você hoje, Bruno, pudesse voltar lá no seu trabalho, você tá lá no caixa, você vai lá falar com você mesmo e pudesse dar um conselho para você, o que que você falaria para você? Eu diria pra mim, de fato, estudar, que o que as pessoas dizem pra gente que estudar é importante, realmente é importante. Só que eu falaria também as posições que eu possa chegar um dia estudando, né? Bem, Bruno, foi um prazer ter você aqui com a gente, falando, contando um pouco da sua história, contando um pouco desse seu começo, que é muito importante a gente sempre frisar para os nossos alunos que, olha, dá tempo, estuda, né? E foi um prazer estar aqui conversando com você. O prazer foi todo meu, eu agradeço o convite e fico muito feliz de passar a minha experiência para as pessoas.